que vai vir 2 pessoas para. Ele foi para Jacarezinho para tomar uns medicamentos na veia, assim, bem forte. Como é que diz? Uns antibióticos bem fortes. Os pulmões saraló. Coitado. A mãe dele veio aí, mas o pai dele que usou um dia. É, Uhum. já tô ouvindo. Olha aí, eu acho que já tô ouvindo. E aí, meu povo, quem que já está por aqui? Rosana Me... Ah, o Ah, abriu. que é? Abriu. Na primeira vem as propagandas. Vamos continuar, né, meu povo? Boa noite, Mônia. Boa noite, Rosana Mendes. É isso daí. Boa noite, Zé. Ah, não, Zé. Boa noite, Sueli. Obrigado pela presença. Hoje quase que não teve live, gente. Nós nem compartilhamos. Tava dando uns problemas aqui. Daí eu descobri o que era problema agora, no último instante. Daí não deu tempo de compartilhar. Compartilhe para nós aí. Nós vamos continuar fazendo esse castelo aqui. Eu vou colocar aqui deixa eu ver se já secou, né? Já secou. Dá para nós fazer os detalhes aqui em cima, né? Deixa eu pegar os pincéis zerinho, fininho, bonitinho. Comprei pincel novo. Só que não sei nem onde tá o novo. Tá. Ué, nós compramos um pacote de pincel que eu dei até alguns pra você, Val. Ah, Dei até alguns pra Val, de tanto que veio. Nós vamos pegar essas tintas aqui, vamos fazer uma corzinha parecida com essa daqui, só que mais escura. Essa daqui. O que, que a gente faz? A gente pega o azul. Vamos ver se não aproveita as tintas que tá aqui. Azul, preto. Fazer um cinza meio escurão assim, ó. Pra gente fazer, realçar essas sombras debaixo do beiral, né? Então, pessoal, hoje na segunda-feira é o dia que a gente faz conversando, explicando. Boa noite, Domingos, tudo bom? Opa, tô com soluço. E é a sombra, ó. Porque a luz vem vindo de cima, né? Ela não tá aqui embaixo. Um pouquinho de azul. Cinza escuro azulado. Pra gente fazer a sombra do beiral aqui, ó. Essa sombra tem que ser da mesma cor. É um cinza azulado, só que mais escuro daí, né? Aqui também, ó. Tô usando aqui um pincelzinho chatinho da Castelo, gente, ó. muito chatinho mesmo. Pincel chatinho. Uhum. Fala nada. Esse é o chatinho mesmo, ele é bom. É chato. Ele
Ele é chato, não é chato de chato, ele é chatinho, ó. Não é chato de chatinho. É. Bom demais. Esse aqui é o pincelzinho que deu certinho aqui. Inclusive, eu pensei que ele tava seco. Quer dizer, ele tava mesmo, só que ele tava seco com a tinta que saía fácil. Então é isso, gente. Vamos pra pintança, né? Eu vou. Eu acho que eu vou fazer mais janela. Tem muito pouca janela nesse treco aqui. Eu não estou usando solvente porque o solvente que eu comprei aqui é um horror. Então eu estou pintando sem solvente. Inclusive, gente, é isso mesmo. É só para limpar o pincel que é bom o solvente. Mas, mas assim, o certo mesmo é pintar sem o solvente. Vou fazer um escurinho aqui. Fazer uma janelinha aqui. Isso daqui, ó, é uma igreja, né? Então vamos fazer uma janela com cara de janela de igreja. Assim, meio redondinha, assim, ó. Daí faz uns acabamentos embaixo da portinha. Da janelinha, né? Pra gente simular um relevo aqui. Daí, como é uma igreja, né? Vamos fazer uma janelinha aqui também. Só que nós vamos fazer assim, ó. Redondinha. Coxar o pincel pra ver se nós consegue alguma coisa redondinha. Mais ou menos. Depois nós pega o pincel zerinho e faz os acabamentozinhos. Daí, essa igreja precisa ter mais janela, né? Nunca vi igreja sem janela, então vamos fazer aqui, simular umas janelas aqui também, ó. E, né, tem que ter janela. Como é que o pessoal fica na escuridão lá, né? Eu tô assim falando porque na figurinha que a gente usou para fazer a capinha, a gente baseou mais ou menos, não tem essa janelaiada. Mas o nosso aqui vai ter. Ter. Agora, eu antes de passar a tinta aqui embaixo, eu vou fazer mais uns acabamentos ali em cima. Eu não adianta, eu vou ter que pegar o querosene fedido mesmo, porque tem que limpar o pincel agora. Tudo paz, Domingo. Isso aí, Domingo. Adivaneide. Adivanil. Adivanil Leite. Boa noite, Adivanil Leite. Pois é, né, meu povo? Hoje quase que não teve live. Deixa eu pegar um querosene fedido ali mesmo. Não tem alternativa. De novo esse negócio que não deu certo. Então não quis que você bota isso aí pra mim, lembra? Não, mas eu coloquei aqui, baixinho, muito dinheiro. Uhum. Eu dei pano daqui, você pegou? Não, não tô vendo, não. Nossa, Você fez isso aí, né? com materiais.
Ah, É tá. que eu fiz assim porque tava demais, ninguém aguentava, no quintal inteiro. Entendeu? Querosene? Ah, Esse querosene aqui nunca mais. Aí eu, tudo que eu fazia não parava de feder. do forte. Não, isso aqui Deus o livre. Olha lá, gente, agora nós vamos fazer assim. Nós vamos já aproveitar que secou aqui. Vamos fazer mais acabamento nesses pinheiros. E também na montanha, no pinheiro. Vamos fazer mais acabamento. Vamos fazer umas luzes mais destacadas um pouco. Fazer um verde aqui mais tchan. Um verde. Olha esse verde aqui para ficar bem bonito, ó. Tá bonita a imagem aí, ó? Tá saindo bem? Ah, Tinta num lado só do pincel, tampa do outro. E vamos dar um reforço nas luzes, né, ó. A tinta tem que estar de um ladinho só do pincel, para não. Só uns toquinhos. Seu pinheirinho, ele é bem ajeitadinho. Parece que até conforme vai virando para cá, ele vai. Eu usei aqui um verde. Deixa eu ver o nome desse verde aqui. É um verde veronese. Para a gente dar um destaque na cor, né? Ó, verde veronese com um pouco de amarelo. Não é verde veronese puro, não. Senão fica muito berrante, né? Ó, a gente vai fazer umas luzes aqui. Para a gente fazer o pinheiro ficar destacado, ó. Esses aqui, o nome disso aqui é cedrinho. Quando eu era criança, eu morava num lugar que tinha um cedrinho, um pé de cedrinho, cedro, né? E ele era bem alto, então as pessoas falavam, seu Zé, onde que você mora? O meu pai, eu era criança, hein? Daí eu falava assim, ó, eu moro naquele lugar lá, ó. Mostrava, apontava o cedrinho. Porque de qualquer lugar quase que a gente estava, a gente conseguia ver esse cedrinho. boa noite, Sueli. Já compramos sua tela, já está a caminho para fazer a live da pintura do retrato do paizinho, viu? É mesmo. Faltou a tela, gente. Agora. Você já comprou, né, Val? Ah, Então tá bom. Será que na próxima já dá? já. Daqui para sexta-feira chega. Ó, as luzes. Então, mas eu tenho que terminar o. O que eu tô fazendo mesmo? Ah, o pôr do sol, né? Uhum. Então vai ser na próxima, fora essa sexta, essa quinta na outra, que a gente vai pintar o retrato. A não ser que a gente faça uma live extra, né, Val? Olha, conforme vai vindo pra cá, a gente vai diminuindo a gente vai diminuindo, né, a intensidade, né? Porque vai ficando mais distante da luz, afastado da luz. Ficando bonito, né? A gente vem desde lá de cima. Segunda-feira a gente vai ter. Segunda-feira não, quinta-feira vai ter a final, né, do quadro. Que vamos pintar a moça nas flores.
Essas pinceladinhas aqui não é retinho, carreirinhas assim, não. A gente tem que estar variando, embora esteja tudo no mesmo sentido, a gente tem que estar variando bem assim, ó. Conforme vai vindo pro meio aqui do cedrinho, afastando da luz, a gente vai dando as pinceladinhas mais sutil. Aqui na frente a gente coloca quando o pincel está carregado, ó. Tinta, aperta mais, né? Pincelzinho chatinho. Isso aqui é ótimo. Eu gostei desse pincel aqui, é o pincel da Castelo. A Castelo deu um punhado de pincel para mim. Agora eu vou colocar um pouquinho mais de amarelo para fugir um pouco da cor do cedrinho e vou fazer as luzes dessas árvores aqui, ó. Como é lá longe, então eu tenho que fazer uns batidinhos bem pequenininhos, criando assim forma nos galhos. Ó. Aí a gente vai criando volume e vai dando uma sensação de luz pegando, né? Pode ver que não é batidinho em qualquer jeito, não. A gente tem que idealizar os volumes, né? As folhas, onde estão os galhos. E aí a gente pega um amarelo puro assim, ó. E dá uns toques ali, ó. Puro, mas com pincel sujo, né, de verde. Então vai ficar a gente faz assim, é pra gente levar, fazer de conta que tem uma luz que bateu lá, né? Agora a gente vai fazer uma árvore colorida, que acho que vai ficar bonito, né, Val? Veremos. Quem que tá ali? Sueli hoje. Hoje só Sueli que tá assistindo nossa live hoje, não é, Val? Uhum. Uhum. Tudo muito lindo, tio Zé. Ei, tio Zé, velho. Uhum. Mardone Santos. Mardoni tá Boa aí? noite, Mardone. Boa noite, meu amigo Mardoni. Márcia. Márcia Pizardi. Boa noite, Zé. Vamos continuar nessa maravilhosa paisagem. Lindíssima como sempre. Obrigado. Aqui, A Divani Leite, boa noite. o meu, Domingo Savinho também tá aí. meu chat que travou, Val, aí, ó. Lila Rodrigues, fecha lá e abre de novo. Márcia. Ai. Apareceu ali. Ó, pessoal, agora a gente vai pegar um magenta. Eu vou fazer alguma coisa colorida e vai ser essa daqui. Magenta bem escuro, um pouquinho só de branco. A gente faz a silhueta.
Depois a gente põe um branquinho, faz uma cor intermediária e vamos daí criar as formas dos galhos com as folhas, né? Ó. Aí deu uma cor na pintura. Ó, tem 29 pessoas assistindo. Caroline, É, né? Caroline Martoni Rodrigues. Boa noite, eu adoro ver seus vídeos. Eles acalmam. Que bom. Obrigado. Ó, gente, agora a gente vai fazer aqui uma vegetação na frente dessa igreja. Fazer um fundo. Fazendo bem devagarinho, gente. Eu quero fazer do jeito que vocês quase que acompanham junto. Boa noite, Eric. Aqui atrás vai ficar mais escuro, né? Que a gente tá fazendo no lado da sombra. Daí a gente vai escurecer tudo aqui. Agora acho que pegar um pincelzinho mais que rende mais, né? Então, gente, quase que não teve a nossa live hoje. Sueli, essas telas de 40 por 60 que ele pinta ao vivo, geralmente 280 a 300 reais nessa faixa. É, Qualquer coisa é só me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Parcelamos. um verdinho aqui. Um pouquinho mais pendendo para amarelo, né? Pra gente não deixar mesmo verde. Aí a gente vem por cima aqui agora fazendo aqui umas. Ué, me pegou? Não tá dando zica, Val, assim, travando essas coisas? Não, tá bom demais. Vou pegar um amarelinho aqui agora. Vai ficar bonito a gente começar a fazer esses reflexos, né, gente? A gente vai fazer umas luzes bem evidentes aqui, né? Colocar umas cores para a gente sugerir que tem flores aqui.
Nessas partes aqui, ó, tudo é escuro, ó. Vermelho puro. Colocar um pouco de roxo também, que tem florzinha de tudo quanto é cor, né? É como se fosse um lugar, um jardim, mas não já aquele jardim chique, um jardim assim onde as pessoas plantam flor pra tudo quanto é banda. Que nem a minha mãe fazia. Plantava flor, mas em qualquer lugar. Daí a gente, em alguns pontos assim que a gente imagina que a luz do sol pega, a gente dá um toque de claro. E assim a gente já começa a criar um ambiente aqui, né? Agora eu vou pegar um pincelzinho para me dar um acabamentozinho maior ali na telhadinho da castelinha, né? Da castelinha não, da brejinha. Cadê? Pincel zero, pode comprar um caminhão de pincel zero, que vai sumir tudo. Eu, eu tava usando aqui pincel zero, velho. Tem que ser de caminhão. Não é, aqui não é que some, aqui é que seca. Mas ultimamente eu tô caprichando. Vamos ver se um desses daqui vai dar certo. Sueli, vá uma mensagem no PV. Não esqueça o pincel Pedro Lobisomem. É isso mesmo, meu amigo. Paulo César. Tom Jesus, boa noite, professor. Boa noite, Tom Jesus. Pedro Lobisomem. Aqui quase que não vai ter chance pro Pedro Lobisomem, viu? Porque nós estamos usando aqui um matinho tudo pequenininho. Ó, a gente vai fazer aqui uma... Cadê aqui? Um destaquezinho, né? Do lado que tem... Só que eu vou dar um pouquinho de azul, porque senão ele vai ficar com cara de que ficou sem pintar, né? Pincelzinho fininho, tô fazendo isso. A gente vai fazer uma coisa aqui importante para mim poder explicar para vocês. Eu vou fazer um azul agora, claro, médio, não é muito clarinho. E vou pintar aqui essa parede, não, essa janela, ó, de azul. Vou deixar uma beiradinha ali, né? Aqui também.
O vitrô, né? Pra gente simular um vitrô, a gente pode pintar de azul. Só que depois ainda tem mais um detalhe, que vocês vão ver. Pincelzinho fininho tem que ser. Agora a gente vai pegar uma corzinha mais clarinha, quase que um branco, e vamos fazer os, os filetinhos. Tá lindo. Tá, meu? Uhum. Uma paisagem relaxante. Foi a Val que escolheu essa paisagem. Né, Val? Uhum. Agora aqui a gente vai fazer um cinza meio escurinho, mas nem tanto assim, pra gente fazer ó, um acabamento, né? Em volta. Agora vamos limpar esse pincelzinho. Vamos fazer alguns acabamentos aqui no telhado que tá faltando. Para isso eu vou pegar esse vermelho forte aqui, ó, vou pôr um pouco de uma cor clara nele. Mas eu não vou poder fazer com tanta luminosidade, sim, porque é uma telha, né? Não é um vermelhão, é uma telha. Beiradinha. Eu tô chacoalhando o pincel porque eu não quero que fique um risco retinho. Porque não é um risco retinho, é uma telha. Telha é assim mesmo, né? Cheio de coisinha. Como é muito pequenininho, então a gente só vai dar umas pinceladinhas para simular ali uma. Tem telha, né? Chacoalhando o pincel para a gente não deixar um risco retinho. Daí a gente vai dar aquela pinceladinha assim para a gente não deixar tão lisinho assim. Como é muito pequenininho, então não precisa fazer telinha uma por uma. Tá bem. Deixar mais destacada a luz um pouco, né? Quando a gente não usa um diluente, fica um pouquinho mais difícil. Assim a gente consegue dar um contraste maior.
Agora a gente vai terminar de fazer uns acabamentos aqui nas montanhas que ficou parecendo um buraquinho ali. Vamos fazer lá uma corzinha pra gente tampar lá. Misturar com essa cor que nós fizemos da telha aqui, ó. Pra coincidir lá, né? Aqui eu vou simular aqui uma neblina. Mas uma neblininha só, não aquela neblinaça. Cadê o pincelzinho que eu tava pintando ele com ele? Acho que é isso. Então é isso, meu povo. Milênio. Opa, mestre, me sinto honrado em compartilhar seu processo artístico. Acompanhar, né? Tô ficando doido. Obrigado, meu amigo Milênio. Obrigado. Tudo de bom para você. Então, gente, agora a gente vai fazer uma, uma, uma névoa aqui. Eu não entendi direito, se ele explica direitinho, grava um áudiozinho pra mim. Nós vamos fazer aqui uma névoa. Não, não vamos fazer uma névoa, neblina tão densa assim, né? A gente vai sugerir ali uma neblina. Inclusive, eu tô até tentado a fazer ela fazer assim, ó. Já tô inventando moda, né, Val? Ela tá lá atrás daquela montanha, não aqui na frente. Vamos fazer uma neblina bem bonita. Não vou fazer muito porque a gente não quer estragar a montanha que ficou tão chique, né, Val? É, Você lembra, Val, quando nós vinha vindo de Santo Antônio, tava neblina? uhum. A neblina é bonita, mas quando a gente pega uma neblina na estrada, a gente tá andando de carro, pelo amor de Deus, aí sim, a gente sofre. Enxerga nada. Pouca neblina só. Só para dar um clima mais úmido na paisagem, né? Não, esse daí não é tipo um castelozinho, não é igreja, não, tá? Ah, Esse não é igreja, não. É uma casa mesmo, com uma mansão, um castelinho, do jeitinho que tá.
Acho que já dá de neblina. Quem que tá perguntando, Roster? Estão querendo saber? Vamos deixar um pouquinho mais. Um leve. Não. Eu vendi ele. É, que Vendi, lindo. ela não quer que bote aquele sininho lá em cima, Ah, luzinha. Ah, não tem mesmo, não. não, eu não ia fazer mesmo. Nem Apesar de a ter, igreja, não. apesar de ter lá no modelinho, né, eu não ia fazer não. Bem bonito, ó. O sol conseguiu pegar lá na pontinha das nuvens, da neblina, ainda fez um. Destacou lá, ó. Aí a gente vai fazer, a gente vai colocar uma luz um pouquinho mais evidente, né? Aqui na montanha, né? Que tá muito fraquinho. Lembrando vocês aí que essa pintura da segunda-feira a gente faz mais explicando do que pensando em rapidez. A gente não tá preocupado muito que vai terminar, não. Demora, às vezes, porque a gente quer que aprenda, que aqui é o dia de aprender. É, lá tá difícil chegar na cor aqui. Não é bem assim. Mais detalhe da montanha, né? Você gostou da neblina, Vaô? Cagou? Tá meio. Aqui a gente vai agora fazer um acabamentozinho aqui. Eu vou evitar de fazer essa coincidência bem no bico aqui. Eu vou dar um subidinho na montanha aqui, ó. Só para me tirar essa coincidência, porque essas coincidências assim acaba com a harmonia. Aqui mais escuro. Então é isso, gente. Vocês têm que evitar aquelas coisas que acaba destoando. É uma coisa de nota de afinar um instrumento, né? A nota, se tiver desafinado, e a pintura não é tão diferente, não. A gente tem que olhar, tem que estar sintonizando uma coisa com a outra. Cores, né?
Tá, nós já estamos quase chegando no ponto lá, né? Apesar de não ser ainda o momento, mas aquela tentação tá vindo, então eu vou já refletir aqui para baixo. Eu sei que muitas pessoas estão querendo ver logo isso aí. Vou usar esse pincelão aqui. Eu vou misturar. Essa aqui é a tinta que tá esfarelando, né, Val? Direto na tela tá desfarelando. Vou misturar aqui o amarelo, o preto e um pouco de vermelho, para fazer um verde meio ocre. E essa cor eu vou fazer. Agora tem que diluir. Ah, eu não vou diluir. Eu vou passar sem passar o solvente. Nem que dê trabalho. Porque, rapaz, aquele dia foi muito ruim. Tirar um pouco o amarelão. Vou botar um cafezinho para o nosso pintor. Que é Isso pro mesmo. pincelzinho balançar ali a todo vapor. Olha, até rimou. Rimou de novo. É. Aí, Mônica, você tá longe, ó. Não vai ganhar cafezinho. Mas ela nem toma mais café de noite, sabe? É, né? Os jovens estão parando de tomar café. Hoje só os velhos estão tomando. É, mas depois vai tomar quase todo o refrigerante da cidade, né? Que é muito pior. José, Hã? Que? teus pincéis. Ah, tá ali. Esse fez igualzinho meus mil. Bom, Tá, agora eu vou dar café pro meu povo ali. Pessoal, ó, café com leite pra vocês. Ó, mole. Tô usando tinta óleo. Milênio. Que você quer também, ó? minha irmã tirou um sinal no queixo, tirou no braço, tirou no real, tirou os três. Quem? Ah, tua irmã. Porra, tem mais? Não. Boa noite, Everton. Tudo bem? E você? Catube, boa noite, Zé Arantes e Val. Tá lendo demais esse trabalho. Gratidão por mais esse aprendizado. Deus abençoe grandemente suas vidas. Você também, Catube. Obrigado. Ó, pessoal, nós vamos fazer agora que nem espelho, né? Tudo que tá lá para cima, nós vamos refletir para baixo. Então, aqui tem uma árvore escura. Eu coloco um pouquinho de vermelho e amarelo. Às vezes um pouquinho mais de vermelho até. E venho repetindo o que tá lá para cima. Como a tela tá farelando aquele dia, né? Agora eu não vou misturar mais. Não vou misturar. Não vou colocar solvente. Querosene. Porque senão ninguém aguenta. O querosene comprei aqui é um horror. Ó, agora a gente vai fazer uma cor que é a da montanha. Vai fazer mais ou menos não. Depois a gente vai trabalhar nos detalhes, né? Então, eu não vou fazer muita. Não vou passar diluente. Então, deve ficar um pouquinho mais demoradinho para fazer essa parte de fundo. Mas vai dar certo.
vai ser a casa. Aqui a gente vai colocar um pouco meio azulado, porque tem as montanhas lá, né? Mas continuando misturando com um pouco de verde, mais ou menos como tá lá. Primeiro a gente faz o basicão, assim, com pouca tinta, né? Porque senão a gente não consegue trabalhar os detalhes. Nesse basicão a gente já começa, pelo menos, dar uma simulada já. Uma simulada já dos reflexos, né? Vou deixar um pouquinho mais azuladinho aqui, ó. Pra gente poder destacar essa árvore no reflexo. E lá no frente, eu vou fazer as ondas da água em perspectiva. Que a gente só vê daí o movimento dela. Não vê uma onda assim, vê só a perspectiva das ondas. A gente costuma ver isso aqui quando a gente está olhando lá longe, né? Agora vamos dar umas. A gente vai tremular essas águas aqui depois. Não vai ficar paradinha, não. Vai fazer mais ou menos aqui. O basicão, né? Mas nesse basicão a gente já começa a colocar mais ou menos as cores. Verde, põe um pouquinho de vermelho para não ficar verdão tão puro. Traz aqui o reflexo da árvore. Pinheiro também. Vai fazer tudo mais ou menos não, por enquanto. Eu estou escurecendo bem porque depois a gente vai fazer detalhe, né? Não vai ficar tão escuro assim. Agora aqui é a casa. Vamos aproveitar que a cor já está mais ou menos aqui. Vamos fazer aqui o reflexo dela. Quer dizer, vamos colocar uma base, um fundo, né? Não é o reflexo. Primeiro esse, depois esse, depois esse, Ah, montei. E pedi para a moça intelectual. hum. Tua assinatura, tudo feliz. Não, essa não reparei, deixa eu ver de novo. Ampliei para você ver, ó. O crochê. Não. Dele. Maravilhoso. Porque lá na pintura em tecido, quando a gente vai fazer, como eu faço, eu gravo direto, nem sei se alguém está falando, né? Não, pode falar, minha flor. Quando eu gravo direto, como eu gravo direto, e aí já posto como eu faço, e depois eu vou mostrar, né? Pena se não mostrar antes, Uhum. algo que eu tenho competência de fazer, é a faca e o pezinho na mão. É. Agora eu vou para casa, já fiquei aqui um pouquinho com o maridinho. É, hoje você tá quietinho. Tá trabalhando. Tá bom. Ó, E gente. o Zé, Hum? eu vendi o quadro.
É, né? Esse tá vendido, viu, gente? Obrigado. Quem comprou? Quem comprou, vó? Ou não Sueli. pode falar? Sueli. Sueli. Sueli, né? Tava lá Se eu no... tomar café. Sueli. Não é ela mesmo que comprou os outros? Sim, do retrato. Ah, é do retrato, né? Tinha que ter café com leite e o pau. Ah, Amônia, se eu tomar café uma hora Eu dessa, só dorme. lá por 4 da manhã para dormir. Ei, mano. Vamos ver o que mais. José Emílio, boa noite, Zé Arantes. Está ficando muito lindo, parabéns. Obrigado. Parou de tomar café, mas toma já quintal e tem Isso aqui é um professor refrigerante. ensino de verdade. Pessoal, obrigado, Paulo. O Sueli quer cafezinho também. Ô, Sueli, vou mandar pelo WhatsApp né, uma xicrinha de café pra você. Venha pra cá, Sueli, para nós tomar café juntos. Beijo para vocês, uma boa noite. Obrigada, Sueli. Deus abençoe todos nós. E olha, gente, eu quero ver vocês pintando. O Zé tá fazendo de pouquinho para ver se vocês pintam É, eu mesmo. tô fazendo, batendo um papo aqui com Tá tão vocês. lindo esse reflexo aí na água, meu Deus. Fala, Ó, amor. tchau, minha filha. Vai dormir. Tô brincando. Ó, nós vamos fazer agora aqui. Primeiro a silhueta só, depois a gente vai detalhar. Aqui a gente vai fazer o reflexo dessa árvore em cima. Eu tenho que fazer uma explicação. Eu não vou fazer hoje essa explicação, porque hoje acho que tem pouca gente assistindo. O dia que tiver bastante gente, eu vou explicar uma coisa muito importante sobre o reflexo da água. Tem umas coisas que precisa saber para conseguir fazer reflexo, certo, né? Para fazer errado é fácil, não precisa saber nada não. Mas para fazer certinho, aí precisa saber umas coisas. Aqui tem umas pedras. Mas eu vou fazer. Não vou fazer igual modelo, não. Eu vou fazer pedra, mas assim, pedras brutas, solta. Não pedra ajeitadinha por homem, não. Segunda-feira que vem eu vou fazer isso. Eu vou explicar umas coisas. Umas coisas diferentonas. É que senão, né, as pessoas falam, ah, eu não tava, não sei o quê. Nhenhenhen. Agora aqui a gente vai fazer alguns detalhes, né? Vamos fazer aqui uma luz, o sol batendo aqui bem forte, né? Porque aqui é a parte que o sol tá pegando, gente, ó. Não podemos esquecer que essa. Deixa eu terminar aqui, né? Fazer esse amarelo refletir aqui também.
Que é roxinho, né? Que tem que. No reflexo a gente só sugere, não precisa querer fazer tudo perfeitinho, não. Agora vamos fazer um marrom pra gente fazer umas pedras ali, né? Marrom meio amarelado, mas queimado, se não é? Daí a gente vai colocar aqui uma cor de pedra. Só que cor de pedra é mais acinzentado um pouco. Ainda não tá. Tem que ser um pouquinho mais acinzentado. Só um pouquinho de tom marrom. Depois a gente vai inventar alguma coisa nessa margem aqui, né? Por enquanto a gente vai dar umas pinceladas só para a gente já começar a idealizar, né, as coisas que a gente. Começar a fazer aqui uma simulação já de pedra. E essa mesma pedra que a gente está fazendo lá também vai refletir aqui embaixo, ó. Então a gente vai simular aqui o reflexo da pedra. E aos poucos a gente vai conseguindo já, né, deixar aí uma boa aparência, né? Mas ainda tá longe. Só que eu pensei que esse quadro fosse demorar mais do que ele tá demorando. Ele tá sendo rápido, gente. Não tá sendo uma coisa complicada, não. Porque esse castelinho aqui, ó, ele não é assim tão simples. É uma coisa que exige detalhes, bastante detalhe. Agora eu vou reforçar aqui, ó, o lado da sombra da pedra, pra gente criar o contraste, né? Porque tá muito brocochô. A gente vai fazer a pedra ficar escura mesmo de um lado, assim. Principalmente quando a pedra molha, fica mais escuro ainda. Tudo que a gente fizer para cima, a gente vai ter que refletir para baixo. Lembrando, pessoal, que nós temos um grupo do Telegram lá onde a gente coloca os riscos, viu? Fábrica de Arte, nosso grupo do Telegram, já tem mais de 300 pessoas. E é muito importante um grupo com bastante pessoa, porque aí se vocês colocam um quadro lá, bastante gente vê. Um lugar bom para divulgar a arte da gente.
Então, quem quiser entrar, digita aí, se a Mônica tiver, ela vai colocar o endereço aí. Fábrica de arte. A gente coloca o risco em PDF lá para as pessoas baixar e imprimir. Entenderam, gente? Ivone Salvini. Boa noite, professor. Pena que não pude assistir, mas certeza. Mas. O quê? Mas com certeza quero ver tudo. Maravilhoso a tela. Obrigado, Ivone. Então é isso, gente. Nosso grupo Telegram. Fábrica de arte. Tá aí o link, a Mônia já colocou aí para vocês. Esse grupo aí é o lugar que a gente. Eu vamos fazer mais coisa nesse grupo. Eu não fiz ainda, porque eu comecei a prometer fazer uns negócios aí, não deu para fazer. Daí eu fiquei chateado, falei, deixa quieto agora, porque eu tô fazendo um punhado de coisa aí para me colocar no grupo. Faz tempo que eu tô fazendo, lutando, fazendo coisa aí. E comecei a falar e não fiz ainda, né? Então eu parei de falar. Mas eu tô num monte de projeto aí relacionado à pintura. Coisas interessantes. Bacana. E tudo tem a ver com o grupo, tem a ver com o nosso canal, tem a ver com um punhado de coisa. Então, gente, não vou falar o que é, nem quando vai sair, porque parece que não pode fazer isso. Se fizer isso, daí não dá certo. Agora, vamos fazer uma coisa. Uma coisa. Vamos pegar essa. Bem aqui eu vou fazer uma árvore bem amarela. Ó, a tinta sempre tem que estar num lado, só assim, ó. Deixa eu ver, por bem escurinho para vocês verem, ó. Aqui não tem tinta. Aqui tem, ó. Tá vendo? Ó. Tinta. Aqui não. Então, o lado da tinta sempre direcionado para o lado da luz. Ó. Aí, como a gente está fazendo uma árvore lá na frente, pequenininha, então é só uma encostadinha que a gente já faz todo o galho inteirinho, a luz do galho todinho, ó. Aí eu vou fazer aqui também um destaquezinho aqui, porque também a gente não pode deixar tão amarelo. Tão amarelo. Aqui também, ó. Vou deixar um pouquinho mais amareladinho, tá muito branquiçado. Aí conforme vai virando para baixo aqui, vai diminuindo, né? Ó. Porque o sol, né, ele vai pegando as pontas, depois as folhas que estão mais escondidas, claro que não vai ter tanta luz assim. Isso tudo que eu fiz aqui vai ter aqui também, ó. Pois é, o reflexo. Só que, como eu falei, hoje a gente vai sugerir mais ou menos, só para a gente já ver, né, o quadro, já visualizar o quadro, né? Depois a gente vai detalhando mais. Que a gente já vai definir bem essa divisa aqui, ó.
E ó, pode ver que já começa a surgir aí. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou primeiro, eu ia fazer as pedras aqui, mas mudei de ideia, daquelas pedras de muito certinho, né? Não vou fazer isso não. Eu vou criar aqui uma luz lá atrás para a gente poder realçar essa parte daqui, esse plano sequente aqui. Daí a gente vai fazer aqui uns movimentos aqui ó, no relevo do terreno, ó. O objetivo dessa luz que estou fazendo aqui é dar mais vida nessa parte aqui. É ampliar a sensação de dimensão, né? Então, aí agora eu pego um pincelzinho fininho para a gente fazer detalhezinho. Pode ser esse daqui, zero, mas não tão zero assim. Vem aqui no escuridão de novo. Nós estamos tudo no lado da sombra aqui e vamos simular agora a, a árvore. Fazer um detalhe aqui para trazer para frente, né? Dar um pouquinho de cor, assim, para a gente tá aí variando, né? Fazendo de conta que tem bastante tipo de arbusto, né? Esse quadro aqui é bem bonito, vai ficar bem bonito. Como nós estamos trabalhando aqui num lugar de sombra, então nós não podemos fazer luz muito intensa. São luz ambiente que pegou aqui, não a luz diretamente do sol. E vamos destacar aqui a beiradinha da casa. E assim aos poucos a tela vai ficando cada vez mais. Tchan. Agora, vermelho, um pouquinho de coisa. E vamos fazer esse barranquinho aqui na escuro, porque tudo isso aqui vai fazer sombra, gente. Ó, tudo isso aqui vai fazer sombra, então tudo isso aqui vai ser escuro, ó. Mesmo tendo aqui, ó, detalhes aqui, mas tudo escuro, nada com luz extrema aqui. Não podemos esquecer desse detalhe. E lá eu vou dar uma leve azulada aqui, ó, para a gente fazer mais ou menos o efeito de lá. Só que aqui com menos intensidade um pouco. E agora a gente vem trazendo os reflexos, né? Isso daqui tudo tem esse barranco aqui, ó. Então é daqui para baixo. Só que o pincel tá sujo. Para baixo.
Sueli, Deus abençoe o senhor e família, mestre. Tio da Sussu. Tio da Sussu. Oh, tá. Já estou passando o risco para tela, para mim aprender a fazer também, tio Zé. Obrigado. Isso aí, Sueli. Depois mostra para nós. Mardoni ficou chateado com a derrota do Brasil na Copa. Ah, eu não tô nem aí, Mardoni. Para mim, o Brasil pode ganhar, perder, não tô nem aí. Sabe por que eu não ligo muito? Vou explicar antes que o pessoal caia de pau em cima, né? Ó, quando é hora de torcer pro Brasil mesmo, quando é hora que o Brasil às vezes pode até correr até um risco de uma invasão, sei o quê, daí a turma torce contra, daí a turma, rapaz, daí o povo fica meio bobo, fica até torcendo pra tragédia às vezes. Daí acaba o patriotismo, daí ataca a sensação de vira-lata. Mas quando é para torcer pro Brasil, daí, pelo amor de Deus, né? Briga tudo. Rapaz, sabe? Você vai ver um comentário assim nas redes sociais, pessoal metendo pau no Brasil, pessoal falando, tirando sarro do Brasil. Se o Brasil consegue fazer alguma coisa científica, que nem o Brasil conseguiu fazer, fabricar esses aviões aí, ó, né, que nossa empresa, indústria de aeronáutica é forte. Aí você vai ler os comentários, todo mundo, não vai voar, é não sei o quê, é feito de tubo de PVC, não sei o quê. Rapaz, nessas horas que a gente tinha que ver patriotismo. Não vê, não vê. Aí chega na hora de futebol, rapaz, o pessoal fica doido. Aí eu não consigo entender isso não. Se fosse, por exemplo, o Brasil estivesse disputando um campeonato de ciência, garanto que se fosse um campeonato de ciência, tinha gente torcendo contra. Estivesse disputando um campeonato de ciência, uma coisa importantíssima da eu ia ficar muito feliz se ganhasse e muito frustrado se perdesse, né? Agora, futebol não esquenta muita cabeça, não. Futebol, pra mim, não dá. Pensar bem, aquele bando de gente correndo atrás de uma pelota, cara, tentando colocar no quadradão. E é isso, movimenta o mundo inteiro, cara, só pra ver gente correndo atrás de uma pelota e tentando colocar dentro de um quadradão. Vocês já pensaram nisso, gente? É uma coisa que não merece tanta atenção assim, né? Mas quem gosta, gosta. Eu tô falando pra mim, né? Segundo o meu pensamento, meu gosto. É a mesma coisa de luta de boxe, né? As pessoas ficam. Aquilo rola um dinheiro danado, rapaz. Muito dinheiro só pra mostrar. Só porque. E aí, qual é o conteúdo? É uma pessoa dando um soco na cara do outro até desmaiar. Depois o cara desmaia, levanta lá, meio zonzão, vai lá e abraça o cara. Ah, não. Se a gente pensar bem, a gente fica meio com vergonha dessa gente, né? Uns comportamentos malucos. Povo. É isso aí, Mardão. O povo tem que ser patriota. Isso aí, pessoal. Vou entrar no nosso grupo. Pai, o Brasil é assim. Tem muita coisa ruim mesmo aqui. Mas tem coisa boa também, cara. Por exemplo, o Brasil é um dos únicos países que tem um acelerador de partículas. Vocês já viram falar isso? É uma coisa importantíssima, mas quase ninguém fala, cara. As coisas que precisa ser anunciado, divulgado, não é, cara. Daí quando é, você vai ver lá todo mundo, isso aí não sei o que. Mas tem que fazer não sei o que. Todo mundo criticando, cara. Então é isso, patriotismo, verdade mesmo que eu tô falando. Não patriotismo em Michuruca. Só por causa só na hora do futebol, né? Aí não.
Tem que ser patriota. Patriota. Fervoroso em qualquer situação, principalmente nas situações importantes. Mas é, fazer o quê, né? Não gosto de futebol? Né? Eu tô falando que eu não gosto. Eu tô explicando por que eu não gosto. Não gosto de futebol. O que eu acho, né? Agora cada um, né, pensa do jeito que quiser. Mas é isso, gente. Vamos partir para pintança. O negócio é pintar. Boa noite, professor. Boa noite, Rosimara. Obrigado, Rosimara. Maria da Penha, que perfeição. Obrigado, Maria da Penha. Ó, a gente já tá começando a dar os tchan, né, gente? Bacana. Agora aqui nós vamos fazer o reflexo dos pinheiros. A gente faz primeiro escuro, depois a gente vem dando umas clareadas. Isso daqui, ó, vai vir aqui e tal, 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 tal. Então vai ter um. A gente vai chegando devagarinho. Por enquanto fazendo praticamente uma base só, né? Aos poucos a gente vai chegando lá. Agora nós vamos fazer uns detalhes. Deixa eu pegar o pincelzinho ali que tava mágico, né? Já tá quase na hora de a gente parar com a nossa live, né? Tá tão gostoso. Essa pintura aqui tá interessante de fazer. Tá empolgação. Tô empolgado com ela. Dá vontade de ficar aqui pintando, né? Mas também, né? Fica muito cansativa a live, né? Começar a fazer muito tempo. Aqui também vamos fazer aqui as margens. Escurinho. Para trazer aqui os reflexos daquelas árvores lá. Aqui a gente envolve aqui, ó. Porque aqui já começa a entrar nas ondinhas, né? Essas ondinhas interferem no reflexo. A gente enxerga o reflexo só aqui embaixo. Tá vendo como que vai formando? Formando reflexos. Tudo que tá lá em cima vem para baixo.
Depois talvez a gente faz outras coisas aqui, né? Boa noite, seu Zé, tudo bem? Primeira vez por aqui. Obrigado, meu amigo, pela presença. Seja bem-vindo. Chilito. Chilitos Souza. Seja bem-vindo, meu amigo. Fique à vontade para desfrutar do nosso conteúdo. Eu vou colocar o Zé Ruela para comemorar, vai dançar. O nosso amigo que chegou recente. Vamos ver se o Zé Ruela está aqui. Zé Ruela, cuidado para não se afogar aí. Comemorando aí a chegada do nosso amigo. Esqueci que o Zé Ruela já está nativo de novo. Zé, você já pintou o Convento da Penha de Vila Velha, Espírito Santo? Não pintei ainda não, Mardoni, mas deve ser legal, né? Quem sabe vou pesquisar depois para ver. Professor, eu não consegui baixar o Telegram. Como posso pegar o risco da pintura? Não conseguiu baixar o Telegram? Mas era bom se você conseguisse, porque daí toda vez você vai ter o risco. Mas, porque é lá que a gente coloca esse risco, né? Às vezes eu coloco no outro lugar também. Mas deixa eu ver, quem que falou? Rosimara. Tenta aí, Rosimara. Se você não conseguir, né, vamos dar um jeito. Tá bom? Mandar para o WhatsApp, sei lá. Vamos dar um jeito. Pessoal, nós estamos chegando ao fim dessa live, mas não significa que nós vamos e não volta. Eu vou, mas segunda-feira eu volto com essa pintura. Essa pintura tem muitos detalhes ainda. Ela não é uma pinturinha qualquer. Aí a gente vai fazer. E eu quero explicar uma coisa muito importante segunda-feira. Na próxima segunda-feira aqui. Eu vou fazer uns desenhos, vou fazer umas explicações separadas da pintura. E quem quiser aprender, quem quiser compartilhar, para quem que dá aula ali, quiser mostrar para os seus alunos, pode ficar preparado, porque eu vou fazer uma. Eu vou preparar até que essa aula. Vou fazer uma aula bem detalhada de reflexos. Porque os reflexos têm um segredo, umas coisas aí que muita gente faz por instinto já, né? Que às vezes a gente já. Mas tem um jeito de aprender a fazer, de entender, tem que entender como é que, onde que fica, por que refletiu, como refletiu. Tem um punhado de coisa para aprender na parte de reflexos. Eu ia explicar hoje, mas hoje, pelo jeito, deu pouca gente. Eu nem sabia se ia ter live hoje, não conseguia fazer o computador aparecer as imagens. Depois eu descobri o que que era. Leise Martins. É bonito, Leise. Convento da Penha. Deve ser, né? Ainda vou aprender a pintar assim. Vai sim, meu amigo. Com certeza você vai aprender a pintar assim. E se você for teimoso mesmo, você vai aprender a pintar até melhor. Porque o aprendizado não tem limite. Entendeu? Então nós vamos parar por aqui, né, gente? Por hoje, né? Eu vou vir nesse quadro. Esse quadro nós vamos fazer talvez até barquinho aqui. Fazer um monte de coisa ainda aqui. E, e aí, gente, vocês não percam. Bom, só vou fazer mais uma coisinha aqui que comichou. Comichou, senão. Vamos fazer um pouco mais de detalhe nessa montanha aqui. Não era pra estar fazendo isso agora, mas sabe como é que é, né? O bicho é terrível. Comichou, vamos fazer. Um pouquinho amarelo.
Eu acho que nós tinha que destacar um pouquinho mais as coisas aqui nessa montanha. Tá ela não tá tão longe assim para ficar camuflar quase que todos os detalhes, né? Ela tá bem visível, bem próxima. Então já vai aparecer muita coisa, ó. As partes que tem os capim. Aqui tem uma coisa importante, gente. Onde tem capim, grama, capim, tudo é mais claro. Entenderam? Capim e grama é claro. As árvores grandes que são escuras. Então, por isso que você olha, vê definição, né? Só que aqui, embora seja mais claro, ainda sofre a interferência da atmosfera, né? Então ainda tem que ter um pouco de azul. Não posso pôr um verde clarinho aqui, não. Senão não fica, não dá a distância, né? Não fica parecendo que está lá longe. Azul, é escuro, né? Para a gente reforçar essas vegetações que estão aqui nós vamos fazer uma árvore gigantesca, que pelo tamanho pela proporção, né? Vamos sugerir mais vegetação. Vegetação alta, né? Nós queremos que essa montanha seja bem cheia de árvore. Acho que já tá bom agora, né, gente? Por hoje, né? Segunda-feira, continuando com esse quadro, nós vamos fazer detalhes, fazer as ondinhas daí, porque aqui só tá o fundo da água, né? Então, meus amigos e minhas amigas, Maria, Márcia, Rapizarte. Boa noite, professor. Tenha um bom sono na paz de Jesus. Boa noite, Márcia. Obrigado. Leise Martins. O Convento da Penha é muito lindo. Isso aí. Então, Chilitos. Você vai aprender, meu amigo. Inclusive, aí no canal meu aí tem um monte de vídeo aí que você pode utilizar, né? Você pode utilizar para aprender muitas coisas já. Inclusive, esse quadro aqui tem a aula anterior dele. O risco dessa pintura tá na descrição do. Aí, ó, tá na descrição do vídeo. Para baixar também. Quem que tava querendo aí? Deixa eu ver. Alguém aí tava querendo o risco. Deixa eu ver quem que é. Rosimara. Ô, Rosimara, tá aí na descrição do vídeo. Aí se clicar aí também vai dar certo, tá bom? Pessoal, dorme com Deus, tenha uma boa noite, até segunda-feira. Até quinta-feira, né? Só que quinta-feira não vai ser essa continuação dessa, vai ser uma outra pintura. Daí vocês que estão acompanhando essa daqui é na segunda, tá bom? Então, dorme com Deus até quinta-feira.